Fala galera, beleza? Sou Rick Fernandes, escultor tradicional e character designer. Vou contar para vocês uma breve história de como comecei e como a gente pode aplicar esse tipo de trabalho que eu faço no mercado também, tá? Muita gente pergunta e agora a gente vai desvendar esse mistério para vocês. Vamos lá! O meu pai, ele era técnico de projetores de cinema, ele consertava os projetores de cinema na época. Então eu ia muito com ele, às vezes, ajudar, né? Ele me levava porque eu queria ver o filme também que estava passando. E nesse dia, estava passando o Lobisomem Americano em Londres. Caraca, quando eu vi aquilo lá acontecer na tela do cinema, cara, a cena da transformação, aquilo pra mim foi surreal, assim, foi como se eu estivesse atravessando um portal indo para outra dimensão, de tão inacreditável que foi pra mim aquilo, né? E depois o meu pai me explicou que era um efeito especial, eu era muito moleque, né, cara? E foi incrível aquilo tudo, aquela experiência por estar com meu pai tudo, e ver aquilo acontecer, então isso me marcou demais. Até que, foi tão incrível essa cena que a academia do Oscar, eles tiveram que criar um prêmio, uma premiação, né? Acho que se não me engano de maquiagem e efeitos especiais, para dar pro Rick Baker, que foi o cara que idealizou tudo isso. Né, de tão absurdo que foi a cena, que foi debaixo de luz, né? Geralmente as coisas acontecem no filme de terror, acontecem na penumbra, totalmente no escuro. No caso, o diretor John Landis falou para ele: eu quero que aconteça a transformação debaixo de uma luz. Aí ele fez acontecer realmente e foi incrível, e ganharam o Oscar por isso, o primeiro Oscar de maquiagem e efeito especial. Então isso me marcou demais, e eu tinha, sei lá, 7 anos, cara. E aquilo foi surreal na minha vida até hoje, tanto é que dá pra perceber, né? Então, de novo, tá aqui. Vocês sabem o quanto eu sou fã de filmes de lobisomem, tá? Então, em especial, o Lobisomem Americano em Londres, que foi um divisor de águas realmente na minha vida. Bom, galera, geralmente a gente começa com um briefing, né? É passada uma ideia do que tem que ser feito. Com essa ideia, a gente começa a fazer uma pesquisa de imagens, né, para depois poder desenvolver o personagem que não exista, no caso, né, ou o personagem que já exista, mas para fazer ele numa pose diferenciada, capturar uma cena. Então, nesse sentido, a gente tem que trabalhar toda a parte de pesquisa antes, né, de começar a desenvolver, tá? Hoje a gente pode trabalhar, eu trabalho com uma parte tradicional aqui no estúdio, né, a parte tradicional que seria o desenho mesmo, e depois trabalho com massa, a escultura física no caso, né? Mas o trabalho também é desenvolvido hoje através de software 3D, né? Para poder animar. No caso, algumas peças são feitas, as maquetes, no caso que a gente chama de maquetes, são as peças físicas, elas são feitas e elas ajudam também aos modeladores 3D para poder fazer um modelo mais detalhado, né? Para poder trabalhar a animação em cima dele, no caso, tá? O material que eu uso bastante no estúdio é a plastilina, que seria uma massa de modelar, basicamente. Eu trabalho também com os clays. Os clays são diferentes da plastilina porque elas são argilas à base de óleo. Então, geralmente a gente consegue uma dureza maior em cima delas, tá? Então, o trabalho que vocês estão observando aqui, por exemplo, essa peça, ela está totalmente em clay, tá? Essa peça aqui já está em resina. Então, assim, a gente transformou a base que estava na massa com um molde de silicone, para depois tirar uma peça finalizada em resina e feita a pintura em cima, tá bom? A gente trabalha com outros materiais também, por exemplo, essa aqui foi esculpida também na massa, foi feito o molde e ela toda em silicone, tá vendo? Toda molinha, óleo de acrílico, dente de acrílico, esse aqui também, né? Esse aqui tem os pelos aplicados. Então tem uma grande possibilidade de fazer uma variação de mídia, de trabalho de mídia também, né? Para busto, para maquete, que a gente chama que são as peças de corpo inteiro, e pintura também, na parte de pintura finalizada, né? A gente trabalha também com máscara de látex, né, que é um outro material, esse aqui é silicone, tá? É molinho também, mas no caso do látex, o zumbi aqui é látex, ó, né? Ele fica molinho também, mas é um outro tipo de técnica que a gente usa. Enquanto a gente no silicone, a gente consegue fazer a aplicação do cabelo de fio a fio, no látex também é possível, só que a gente prefere fazer uma técnica de colagem, tá? Então a gente consegue fazer bastante trabalho variado, né? Usar uma mídia diferente da outra para alcançar os trabalhos com uma qualidade muito maior também. Uma coisa que acontece bastante aqui no estúdio, por exemplo, também, tem uma galera do 3D, né, que trabalha com software, que está voltando a estudar arte tradicional, né? É bom que você diga isso, né? E eu fico escutando muita resenha por aí
eu acho uma grande besteira do pessoal falando o que é melhor, arte tradicional ou 3D. Todos os dois têm as suas vantagens, né? Vamos falar assim. Eu acho que a arte tradicional, todo mundo fala que ela vai morrer por causa do 3D. Isso é besteira, tá? Isso não existe. Então, assim, ele realmente um complemento para o artista 3D. Hoje a gente tem essa galera voltando para estudar arte tradicional para poder se aprimorar, porque às vezes você abrir o software lá na sua frente lá, aí você tem um programa 3D, né? Um programa tridimensional, mas você não tem um volume físico para você poder entender como funciona. Então, eu já escutei isso da boca de vários artistas 3D que voltaram aqui para estudar comigo. Né? Pô, a gente precisa perceber como é que realmente o volume fica mais fácil. Então, vamos falar de um software hoje que todo mundo usa, que é o ZBrush e o Blender também. São softwares intuitivos, né? Que quando você entende como é que realmente funciona o volume, fica mais fácil transpor isso para o software, né? Fica mais prático, mais rápido. E hoje no mercado, se a gente for falar de agilidade, usar o software 3D, ele é importante sim para a empresa, né? Porque hoje é tudo lançado muito rápido, existe uma disputa muito grande no mercado entre as empresas, então assim, o software 3D, com certeza, ele viabiliza muito mais do que trabalhar uma escultura no tradicional, por conta da praticidade, da rapidez, ele agiliza mais o processo. Mas existem, na contramão, existem empresas que ainda pedem muito trabalho no tradicional. No caso, eu já tive, respondendo em contato com algumas empresas, de que os caras realmente gostam do meu trabalho, eles queriam que fizesse um trabalho no tradicional. Né? Eu, claro, estou estudando 3D também, né? Tem que estar no mercado, não posso deixar isso passar, mas vou falar para vocês que o 3D ele não fica abandonado, né? Muito pelo contrário, a gente dá para trabalhar com as duas mídias juntas também, dá para fazer alguma coisa no tradicional e usar o 3D para complementar. Eu já fiz isso em vários trabalhos já, né? Ainda bem que eu tenho amigos aí que tem as impressoras, que me ajudam hoje em dia, tudo fica muito mais prático. Mas eu acho uma grande besteira, uma grande idiotice a gente ficar tentando disputar o que é melhor, o que é pior, né? Porque assim, na realidade, tudo são ferramentas, né? O que vai contar no final é a habilidade artística de cada modelador, de cada escultor, né? Eu acho que isso, o computador não vai fazer sozinho, né? É um ledo engano de quem achar que vai começar a estudar um software 3D ou vai comprar um pouquinho de massa, de um dia para o outro vai ser o cara que vai estar trabalhando no mercado. Isso é bobeira, né? Acho uma besteira tão grande isso. Bom, galera, a escultura tradicional, como eu falei, ela pode ser aplicada em vários nichos do mercado, tá? O cinema, no caso, quando a gente fala de cinema, pode ser feito o trabalho de desenvolvimento do personagem, primeiro, para os produtores observarem como seria e tudo mais. No cinema ainda, maquiagem, efeito especial, né? No caso pode ser usado fonolátex e o próprio silicone para aplicação de próteses também. Existem a parte dos animatronics ainda, que ainda é usado, por incrível que pareça, né? Todo mundo acha que está tudo no 3D, mas existem diretores que ainda prezam usar alguma coisa no tradicional, né? Nos efeitos práticos, chamados efeitos práticos, que são os efeitos feitos de maquiagem e animatrônica, né? E publicidade também, tem a parte de desenvolvimento de produto, né? Mas eu acho que hoje em dia o grande nicho, para mim pelo menos, ainda tem sido colecionadores, tá? Um outro nicho bem legal de se trabalhar também são para museus, no caso de reconstituição de faces, animais pré-históricos, tem um mercado muito legal também, né? No caso, para mim, colecionáveis para o mundo, né, tanto para empresa ou para colecionadores particulares, tem sido um grande mercado, porque por incrível que pareça, existem os colecionadores que querem peças exclusivas, né? Ainda querem peças exclusivas. Claro que tem empresas que fazem trabalhos maravilhosos, mas ainda tem um colecionador que olha para o seu trabalho e fala assim, cara, você consegue desenvolver tal coisa para mim? E aí a gente vai em busca dessa base toda de trabalho, de preciosismo, para poder entregar um trabalho muito bom para o cliente, né? E hoje em dia acho que 60% do meu trabalho é voltado para o colecionador final, no caso, né? Tem alguns trabalhos que estão rolando para empresas, mas a empresa a gente ainda não pode falar porque tem aquele contratinho de NDA em cima, né? Então a gente tem que trabalhar quietinho, mas em breve a gente vai mostrar algumas coisas de empresas também para vocês, tá?
Uma outra sugestão que eu dou para a galera que me pergunta bastante de como entrar no mercado, né, é o seguinte, pessoal, não tem segredo, tá? É muito trabalho duro mesmo, tá? Tem que estudar muito, tem que querer. Ficou ruim na primeira vez, repete mais 15 vezes até ficar bom, porque no final o que vai mandar é um bom portfólio, tá? Montem, se preocupem em montar um bom portfólio. Às vezes eu recebo alguns alunos aqui que eles acham que, Rick, assim que eu terminar o curso eu posso trabalhar com isso, eu posso vender. Cara, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Se você vai conseguir, não sei. Porque eu não sei se você vai ter a qualidade que o mercado pede, né? Tem isso também. Então a gente tem que estar muito atento a um bom portfólio, galera. Não adianta você colocar lá no portfólio 20 coisas que você produziu, sendo que uma é boa. Então assim, foquem em um portfólio bom, que você tenha 5 peças no seu portfólio, mas que sejam peças excelentes, né? Visualmente, para o cliente olhar e falar, meu Deus, que trabalho bom, quero fazer um trabalho com esse cara, vou fazer um orçamento com esse cara, né? Com essa menina, né? Eu falo cara, mas eu estou colocando todo mundo no meio, porque existem as escultoras hoje em dia, tem muita menina muito boa aí também no mercado, né? Que eu converso bastante com a galera aí e eu acho muito bacana também a gente estar no mercado tudo junto, né? E não ter essa besteira de aquele esculpe melhor que aquele lá, não, nada disso. O ideal é todo mundo fazer um trabalho bom, né? E que no final seja bom para todo mundo, né? Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco para vocês dos cursos. No caso dos cursos de escultura, nós resolvemos aqui separar os cursos, no caso, tipo escultura, molde, pintura, e não deixar tudo junto, justamente porque é muita informação, tá? Então, eu acredito que quando é muito maçante assim, o aluno ele acaba não absorvendo tudo que ele precisava. A gente já parte da priori que se você não tiver uma boa escultura, não adianta nada fazer o molde. E se você não tiver um molde bem feito, uma peça em resina bem feita, não adianta absolutamente nada você mandar pintar. E se você chegar com uma escultura mal feita, com uma peça mal feita para um pintor, ele pode ser o melhor pintor do mundo que ele não vai salvar a peça, tá? Então esse por isso que a gente resolveu dividir o curso em fases, né? No caso escultura, molde e pintura. Então a gente tem esses cursos separados para facilitar o aprendizado do aluno. No caso da escultura, eu entendo que o aluno que quer criar personagem, trabalhar com arte clássica, estilização para personagem ou aquelas outras peças que eu mostrei de realismo, ele tem que saber esculpir bem, tá? Não adianta simplesmente achar que fez uma pecinha ali ou outra boa e já está tudo certo, virou o maior artista do mundo. Não é isso. O estudo ele tem que ser constante, né? E focado principalmente em anatomia clássica, que é o que a gente faz. Aqui no Pandora, que é o nosso curso mais extenso, mais completo de anatomia aqui do estúdio, a gente foca realmente na anatomia clássica. 70% do curso é anatomia clássica, então tem estudo dos elementos do rosto, tem a cabeça masculina, feminina, corpo masculino, corpo feminino inteiro, temos estudo de mão, de pé separado, porque mão e pé é o terror de todo desenhista, todo escultor, todo modelador 3D, né? Se o cara não souber fazer bem, não adianta. Depois nós temos estudos de linha de expressão, texturização, estudo de cartoon, estudo de anatomia animal e lá no final o aluno vai fazer o seu TCC, ele vai escolher o personagem lá que ele gostaria de ter feito e vai trabalhar nele do começo ao fim da escultura, sem pintura, dentro do curso somente escultura, mas ali ele vai aprender a fazer estrutura, que é o corpo do personagem, né, a estrutura de arame, o esqueleto, fazer a primeira fase que é a blocagem, que é uma forma que a gente faz de leitura, né, das formas, uma base de forma geométrica, para depois fazer uma limpeza e começar a deixar essa forma mais orgânica, com aplicação muscular, aplicação de pele e de texturização também no caso, tá? Então a gente preza muito para que o aluno no final esteja sabendo esculpir bem, para depois começar a passar para as outras fases que são os outros cursos. No caso, o outro curso que a gente tem o curso Pandora, que é o mais longo, o Pandora Pro, que é o mais curto, que aí o aluno ele pode chegar aqui já com uma ideia, Rick, eu queria fazer tal personagem, ele vai trabalhar durante 4 meses esse personagem, aprender a fazer estrutura, aprender a fazer blocagem, limpeza, forma, anatomia e finalização na peça, tá? Então, geralmente esse curso ele foi feito para o aluno que não tem tanto tempo e precisa realmente ir direto ao ponto. Depois a gente tem o curso de molde, que é o Mold Maker, onde a gente vai ensinar o aluno a trabalhar, fazer a moldagem da peça que ele construiu. No caso do Mold Maker, a gente usa uma massa um pouco mais dura, que é um clay,
né? No caso um clay médio, alguma coisa nesse sentido, para o aluno realmente poder aprender a fazer os cortes da peça, porque dificilmente a gente consegue moldar uma peça inteira, no caso quando ela tiver membros, né? Então o aluno aprende a fazer os cortes, fazer os encaixes, depois ele vai aprender a fazer a cama de molde, enchimento com silicone para poder fazer o molde de silicone, encher o molde com resina, sacar essa peça resinada e aprender a fazer toda a montagem e limpeza dela, deixar ela pronta para pintura, tá? No caso, esse é o curso Mold Maker, tá? Depois a gente tem o Paint Maker, que é voltado para pintura. Aqui a gente usa a técnica de aerografia e pincéis, tá? No caso do Paint Maker, o modelo já vem pronto para o aluno. Geralmente eu trabalho, faço a escultura e deixo os modelos prontos já para os alunos. E o professor ele vai mostrar para os alunos como fazer a aplicação de mascaramento, que é o isolamento de regiões, né, da peça a ser pintada. Trabalho de sobretons também, sombreamento, que é importante para poder fazer uma pintura legal. Geralmente a gente foca numa coisa que todo mundo pergunta, né? Como se faz um tom de pele, no caso. Então a gente procura usar modelos que a gente consiga utilizar essa técnica para fazer tom de pele, né? Quando você acerta um tom de pele ali, você consegue transpor isso para outros modelos. Então o Paint Maker ele é voltado realmente para a pintura mais técnica mesmo. Pode ser aplicada também em peças colecionáveis, pode ser aplicada em peças de museu, né? E também para poder fazer máscara, esse tipo de coisa, só que a tinta já é diferente, né? Mas aí a gente sempre está conversando com o aluno, explicando outras técnicas extra curso aí que não vai ter problema nenhum, tá bom? Dentro também daqui do estúdio a gente tem o curso de desenho, que é o Insight. No Insight eu uso basicamente a mesma base do Pandora. Eu trabalho sempre toda a parte de anatomia, porque para desenhar qualquer coisa que você queira fazer, tanto humanoide, né, no caso vamos falar de humanoide, você vai usar anatomia clássica. Quer fazer uma criatura? Vai usar base praticamente animal, né? Então você vai ter que usar também anatomia animal. E é importante você saber fazer anatomia, tanto humana quanto animal, para poder criar personagens, né? E dentro do Insight tem toda essa parte da parte do clássico, da formação clássica, e lá na frente a gente também tem trabalhos separados de desenho de cabelo, estudo de luz e sombra, gestual, linha de ação e vários outros estudos também que vão complementar essa base do desenho para o aluno, tá bom? Então esses aí foram uns shots dos nossos cursos que nós temos aqui no estúdio. E temos a cerejinha do bolo também, que são os workshops rápidos, tá? A galera que não dá para estudar um ano no Pandora, não dá para estudar 4 meses no Pandora Pro, e quer fazer uma escultura rapidinho aí, a gente tem os workshops também de 1 dia a 5 dias. É só ficar ligado aí no nosso calendário, que praticamente todos os meses a gente tem workshop, nem for um workshop de 1 dia a gente tem aqui no estúdio. E aí você vai poder experimentar e ativar essa lombriga que existe dentro de você do escultor, que você tem, mas você ainda não sabe. Beleza, galera? Obrigado e até a próxima. Valeu!